Bom dia, amém, que bom. Então, eu queria... estamos ouvindo, já ao longo desse mês de aniversário da igreja, o tema Um Passo de Fé. E o meu desejo é que a gente possa sair transformados desse mês de aniversário da igreja, com uma fé renovada. Esse é o meu desejo e, pensando nisso, eu queria orar antes da gente começar aqui. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine a Tua igreja aqui para ouvir a Tua palavra, receber ela e que ela possa dar frutos, que ela possa crescer no coração de cada um e que isso se transforme em atitudes práticas no nosso dia a dia, para sermos cristãos que verdadeiramente seguem a Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje vamos conversar sobre uma história daquelas que precisa estar acompanhada de pipoca e refrigerante, mas talvez só quem está em casa que vai conseguir, né? Mas não precisa ser agora não, precisa pegar pipoca agora não. É um conto clássico que tem os ingredientes de drama, exaltação, expectativa, o mocinho contra o bandido, o fraco contra o forte, ou seria o forte contra o fraco. Uma trama de fé e coragem. Uma história de aventura de tirar o fôlego. Uma batalha de proporções épicas. Um duelo de vida ou morte. Só sai um vencedor, onde só há espaço para um campeão. Essa é uma história que mostra, de fato, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Você já deve ter ouvido falar dessa história. Está curioso? Ela tem um toque de satisfação, porque o mocinho derrota o bandido contra todas as probabilidades. Pô, desculpa pelo spoiler, mas eu não vou ganhar do campeão dos spoilers. Mas essa história não é nova. Não é uma história nova, porém possui lições atuais para os dilemas que enfrentamos. Por isso eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ver esse texto. É um texto muito grande, possui 58 versículos. Eu não vou ficar lendo ele aqui a manhã toda, mas você pode ler ele nos seus detalhes depois, durante a semana. Eu vou ler alguns versículos que eu selecionei, então eu vou passando esses versículos aqui e vocês vão me acompanhando. Talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente da minha, porque eu uso a versão da NVI, eu gosto dessa versão. Mas vamos acompanhar junto a leitura. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 8, para começar. Os filisteus juntaram forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo." Versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Versículo agora 14 a 17. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomava a posição.
Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Versículo agora 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Vamos por 33, agora ao 36. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, Davi. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E agora versículos 38 ao 40. Saul vestiu Davi então com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou toda aquela roupa, aquela armadura, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, sua funda, aproximou-se do filisteu. E finalizando do versículo 47 ao 49. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitórias, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Amém. Meus irmãos, no contexto anterior aqui, 1 Samuel 16, Deus havia rejeitado o rei Saul, que foi escolhido pelo povo de Israel para ser o seu rei. E o profeta Samuel vai à procura daquele que Deus escolheu para ungir, para ser um futuro rei de Israel. No caso, Davi. Então, só aqui nós já vimos que existem 2 personagens nessa história, Davi e Saul. Outros personagens, principalmente o gigante Golias, também aparecem aqui. Eliabe, irmão de Davi, que estava lá no exército. Abner, comandante do exército israelita, e Jessé, que é o pai de Davi. Nesse tempo, meus irmãos, de Saul e de Davi, Israel estava cercado de inimigos por todos os lados. O seu principal inimigo eram os filisteus, os quais estavam nessa guerra agora. E a leste também haviam os amonitas. Esta batalha que aconteceria nesse dia que aconteceu lá, serviria como um divisor de águas para o reinado de Saul. Por quê? Era a primeira batalha que ele travava depois de ter sido rejeitado pelo Senhor e abandonado pelo Espírito Santo. Então, o candidato natural para aquela batalha deveria ser Saul, o rei de Israel. E, além disso, o povo havia escolhido porque ele era, vejam só, de aparência física impressionante. Os mais altos entre os israelitas batiam nos seus ombros. Esse era o rei Saul. Ele havia sido ungido por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas agora ele estava sozinho, espantado e com medo do gigante Golias. Então estavam os filisteus de um lado, do outro os israelitas, no meio o fosso,
e um guerreiro filisteu querendo decidir tudo contra um guerreiro de Israel. É estranho, né? Você pensar assim, é uma batalha, mas é um só contra um só de Israel. Mas, historicamente, os gregos antigos com os quais os filisteus, né, pareciam ter afinidades, às vezes decidiam uma guerra pela escolha de campeões que duelavam na área entre os exércitos, e isso era conhecido como o teste do duelo. Baseava-se na crença de que, na verdade, os deuses de cada exército lutariam de fato e decidiriam a batalha. Como se podemos dizer uma batalha de deuses. Sendo assim, foi para desafiar os israelitas e seu Deus que Golias havia se apresentado. Meus irmãos, a gente pode tirar dessa história diversas lições, diversas imagens e análises que podem ser abordadas aqui com mais calma em diversos sermões. Mas nessa manhã eu só gostaria de conversar com vocês sobre o tema fé para enfrentar os gigantes. E para isso, Deus me deu 4 lições importantes. Apenas 4 lições para a gente meditar nessa manhã. Por isso, se você não pegou ainda seu lápis, sua caneta, seu celular, pega aí para fazer suas anotações, para durante a semana a gente conversar nos núcleos. Então vamos lá. Então, enfrentar um gigante. No caso, um problema ou uma situação, em primeiro lugar, não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Amém? Não estamos falando aqui de um problema que você enfrenta no dia a dia, também. Mas estamos falando aqui de um problema monstruoso, um problema bizarro. Para você ter noção, em 1940, no Guinness Book, né, foi registrado um homem de Illinois chamado Robert, eu não sei, Vadlaw, o nome dele. Ele tinha 2,72 metros de altura, apenas 28 centímetros mais baixo que Golias. Hoje eu acho que o homem mais alto do mundo deve ter uns 2,56 metros. Não pesquisei bem, mas eu encontrei mais ou menos isso. Vejam, não é um problema comum esse que Saul e seus guerreiros tinham que enfrentar. Antes fosse só a altura do guerreiro. Porém, Golias era também um especialista em combate corpo a corpo. O texto usa uma expressão hebraica que tem um significado de guerreiro, que significa um homem entre dois. Isso quer dizer que ele era treinado, equipado e naturalmente capacitado para se colocar entre exércitos inimigos e desafiar um oponente para uma batalha corpo a corpo. Sua armadura era extremamente intimidadora. Suas armas eram impressionantes. Imagine então você passa um bom tempo da sua vida confiando em Deus, sendo auxiliado por Ele, para as guerras que você enfrenta no seu dia, na sua vida. Você se acostuma a confiar no Senhor. Mas agora você tem que lidar sozinho com uma situação, com um problemão que está à sua frente. Ninguém para te auxiliar. Qual o primeiro sentimento que vem ao se deparar com o primeiro grande problema que você se encontra sozinho, sozinha? Você olha para aquilo e fala, cara, o que é isso que está acontecendo? Que parada é essa? Já é espanto. De primeiro você já fica espantado. Misturado com, tá doido, eu vou morrer se eu fizer isso. Medo. Em geral, você vai ver medo, espanto, quando aparece um problema diante da sua frente. Queridos, quando não temos Deus, ou quando estamos frios na fé, ou mesmo mornos, olhamos para o problema e enxergamos circunstâncias. Somos vulneráveis, somos envolvidos pelos cálculos, grande, pequeno, grande, derrota, morte. Começamos a fazer cálculos, somos envolvidos por empirismos, racionalismos, pensamos em negociar princípios, quem sabe até negociar a pouca fé que temos. A mensagem-chave no capítulo anterior, 1 Samuel 16, é que o Senhor não vê como nós, como vê o homem. O homem vê o exterior, a aparência, porém o Senhor vê o coração. O autor faz uma descrição detalhada de Golias, com uma intenção, mostrar como ele era assustador. E a pergunta era se o povo de Deus olharia para esse gigante,
através de fé em Deus ou não. E vocês? Quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, desanimamos, somos derrotados, ou nós oramos a Deus pedindo ajuda e colocando a nossa confiança nele? Quais medos têm tomado conta do seu coração hoje? Essa manhã eu quero te convidar a sondar o seu coração, a refletir. Você tem se amedrontado diante das circunstâncias em que está envolvido e pelos seus efeitos aparentes? Qual o Deus que nós cremos? Qual o Deus que você crê? Às vezes os nossos recursos parecerão pequenos, os desafios parecerão gigantes, as pessoas não te apoiarão, mas, meus irmãos, eu queria falar para vocês nessa manhã que nós temos um Deus vivo. É um Deus vivo, um Deus que é rei, juiz, soberano sobre tudo, a rocha, o redentor, o criador, eterno, é imutável, onisciente, onipresente, onipotente, digno de adoração, aquele que dá vida, aquele que enviou o seu Filho Jesus, aquele que ressuscitou ele dos mortos, aquele que perdoa os pecados, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, não é qualquer Deus. Estamos celebrando a Páscoa, estamos perto da Páscoa. Não é um Deus que você vai lá na tumba e encontra ele. Ele não está lá morto, seus ossos não estão lá, ele ressuscitou. Quando o gigante apareceu desafiando o povo de Israel e seu Deus, Davi responde: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele tem uma atitude parecida com a de Caleb, que ouvimos aqui o pastor Jackson pregar aqui no outro domingo. Caleb não olhou para o tamanho do problema. Ele foi otimista, apresentando um relatório digno de confiança contra todos os outros israelitas, afirmando o contrário do que ele estava ali passando. Já passou da hora, meus irmãos, da gente nos apegar mais a Deus e o buscar de todo o nosso coração. Amém? Depositando nele toda a nossa confiança, toda a nossa fé. E pensando nisso, a segunda lição que nós temos ao enfrentar um problema é que, muitas vezes, quem você menos espera poderá te desencorajar e te desanimar. Já haviam se passado 40 dias. Golias se apresentava diante do exército de Israel, lançava o seu desafio, cada dia resultando na mesma humilhação para Israel. A mesma cena repetidamente, porque ninguém era suficientemente valente para ir lá decidir, para aceitar esse desafio de Golias, ou possuía fé suficiente para confiar em Deus, que daria a vitória naquele duelo. Nem mesmo o rei Saul, que estava espantado e com medo, nem mesmo seus maiores guerreiros, Abner, seu filho Jonatas, nem mesmo os 3 irmãos de Davi que pertenciam ao exército, Eliabe, Abinadab, Samar, nenhum dos valentes que Saul havia reunido, como fala o texto mais atrás, não havia ninguém. Mas veja só, me aparece Davi, que diferentemente de Golias, que o narrador gasta 3 versículos para detalhar como ele era assustador. Com Davi, o narrador gasta apenas 1 versículo, sem nenhum tipo de exaltação de suas características, apenas falando de sua linhagem pactual. Era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Ponto. Davi nem mesmo havia atingido a idade mínima que era exigida ali para o serviço militar, que era de 20 anos. Nem mesmo 20 anos ele tinha. Era o caçula da sua família, pastor de ovelhas. Então, num determinado dia, ele precisa levar mantimentos para os seus irmãos, estão lá na frente. O que é que ele ouve, o que é que ele vê? Golias lançando seu desafio, como sempre, já há 40 dias. Ele se indigna com aquilo. Provavelmente nunca tinha ouvido alguém blasfemar o nome de Deus na sua frente. Mas, porém, quando Eliabe, um dos irmãos de Davi, observa ele indignado com a situação, conversando com os soldados sobre a recompensa que receberia aquele que derrotasse o gigante, ele ficou feliz de ver o seu irmão
Não. Ele ficou irado. Começou a desdenhar das intenções de Davi, falando mentiras, acusando ele de presunçoso, coração mau. Inveja, meus irmãos. Pois é. Muitas vezes, quando dermos um passo de fé, ao enfrentar um problema, ou em determinada situação, se prepare, porque poderão aparecer Eliabes no seu caminho. Poderão aparecer. Ele não era apenas da família, provavelmente crente em Deus. Por isso, quando aparecerem essas situações, não desanime. Não desanime, permaneça firme na fé, inabalável, naquilo que Deus colocou no seu coração. Poderão aparecer amigos, pessoas, familiares e até cristãos. Muitos cristãos te desencorajando. Alguns dizendo, agora está dando uma de espiritual. Agora você quer quer lutar com o gigante. Meu irmão, é triste. É triste ouvir isso. Principalmente de irmãos que caminham com a gente. Mas nessa vida, cumprindo a missão de Jesus, temos que estar preparados para tudo isso. Preparados para o desânimo, que poderá brotar de pessoas que você menos espera. Ou mesmo quando você passa a confiar em Deus, muitas vezes você começa a crer em Jesus. Quando você passa a ver uma vida pela fé, cumprindo sua missão, você poderá ser desafiado por inimigos declarados, como Golias no caso, e frequentemente atacar a sua fé. Familiares, amigos, lançando calúnia, agora está acreditando em Jesus, agora quer dar uma de santo. Né? Pessoas que você ama, mas que, sei lá, né? Vê que você está vivendo uma vida nova, uma vida renovada, que não está mais preso em algumas coisas, e aí vai ali, para te atacar. Agora você quer honrar Deus. Meus irmãos, não se entristeça. Não se entristeça. Eu sei que é muito chato, eu já passei por diversas situações dessa mesma forma, mas façamos nessa manhã como Davi, amém? Façamos nessa manhã como Davi, que olhou para o irmão dele, colocando na linguagem de hoje, e falou assim, sai para lá, vou seguir aqui em frente, vou continuar, deixa eu aqui seguir. Então, quando alguém vier te desencorajar ou te oferecer soluções vãs, você também pode utilizar, muitas vezes, em diversos casos, a Bíblia, como Jesus usou no deserto, na tentação, Lucas 4, a cada sugestão do mal, a cada coisa que vai te desanimar, tu rebate com um texto bíblico e segue com fé. Porque é isso que a gente tem. Temos a Bíblia. Vamos falar sobre isso mais à frente. E aí, quando você pensa que o desencorajamento tinha acabado, né? Apareceu Eliabe, mas eu venci. Mas não. Não apenas seu irmão Eliabe, mas também o próprio rei Saul lançou palavras de desencorajamento para Davi. O que é que ele falou? Ele estava tão perdido, Saul estava tão perdido na sua espiritualidade, que o que ele enxergava era apenas aquelas circunstâncias. Ele vira para Davi e fala, Davi, você não tem condições alguma de lutar contra esse filisteu. Você é um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade, milhões de mortes nas suas costas. Aqui sim, o que o rei Saul fala é uma verdade, diferente de Eliabe, que falou um monte de mentira. Mas Saul aqui só reafirma o que já é bem invisível, né? O gigante está ali na frente, né? Então, infelizmente, na nossa caminhada, vão aparecer algumas pessoas que parece que vão estar ali demonstrando um certo cuidado com você, te mostrando as circunstâncias, muitas vezes, é importante ouvir. Mas você precisa ter discernimento. Porque quando estamos dando passos de fé, escute uma coisa, quando estamos dando passos de fé, meu irmão, se você realmente crê em Jesus e Ele te pedir algo para fazer, se isso se confirma na palavra de Deus, na Bíblia, com uma teologia saudável, não perca tempo para ser obediente, agindo com fé e enfrentar o que está diante de você. Amém? Não perca tempo. Em terceiro lugar, ao enfrentar um problema, utilize as armas certas. Já parou para pensar que o problema que você enfrenta, ou poderá enfrentar, é realmente um teste da sua confiança em Deus? Veja, o que Davi usava era um cajado,
uma tiradeira. Na minha terra eu chamaria de estilingue, de badoque, um negocinho que você vai atirar um negócio. 5 pedras. Não parecia ser a arma certa, nem aos meus olhos, que eu não sou guerreiro. Imagina aqueles guerreiros vendo aquela situação. Golias também vendo isso, esse rapaz vindo para ele com um cajado, umas pedras. Ele despreza Davi, faz pouco caso dele e invoca os seus deuses, amaldiçoando Davi. Porém, Davi responde invocando o Deus dos exércitos de Israel para a batalha. E aí, minha gente, muitas vezes você pode pensar, eu estou aqui nesse problema, nessa situação que a gente vive, nessa pandemia, estou aqui apenas orando, né? Melhor ir lá resolver logo, vou fazer isso, né? Ou então no seu trabalho, não vou fazer isso, agora eu vou falar desse jeito e vou resolver essa situação. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso próprio jeito e não consegue esperar em Deus. Davi invoca o Senhor para participar da batalha com ele. Não vá sozinho. Quando nós estamos em plena comunhão com Deus, Ele mostra o caminho e os meios que Ele tem. Em alguns casos, Ele poderá colocar pessoas na sua vida para te auxiliar. Pessoas que Ele sabe que você precisa, para te ajudar a passar por aquilo. O gigante caiu. A história já está aí contada. Foi derrotado, porque Deus estava com Davi. E foi necessário apenas uma funda, apenas uma tiradeira e uma pedra. Apenas 2 versículos narram o episódio da luta, mostrando que a batalha não era tão importante, nem mesmo as recompensas, né? Grandes riquezas, a filha do rei, isenção de impostos. Nada disso. Para Davi, o mais importante era defender a honra do seu Deus. Defender a honra do Deus vivo. Aleluia. Apenas uma tiradeira e uma pedra. Mas uma tiradeira e uma pedra nas mãos de um menino que tinha fé. Vejam como a fé faz toda a diferença. E não necessariamente a arma que estamos usando. Mas a fé, com a arma certa, é poderosíssima para vencer gigantes. Em 2 Coríntios 10, 3, 4 diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Utilize as armas certas, meus irmãos. As armas de Deus. Não é ficar parado, mas também nem sempre será o que é mais possível que dê certo. Mais uma vez eu repito, Saul, ele estava tão perdido na sua espiritualidade, sozinho, sem Deus, que a solução que ele tem é lançar sobre Davi a sua própria túnica, a sua armadura, capacete, espada, e vai, meu filho, que vai dar certo, vai. Por isso vamos refletir como Paulo, em Efésios 6, 11 e 12, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui eu queria abrir um parênteses na mensagem, porque pode ter alguém que nesse momento diga assim ou pense, agora pronto. Era um duelo entre o gigante e o menino venceu improvavelmente. Beleza, mas vem falar agora de demônio, Henrique. De demônio, de forças espirituais. Meus irmãos, eu estou falando isso dessa forma, porque eu já ouvi isso dessa forma de mais de uma pessoa. Quando você fala disso, agora pronto. E eu falo isso, irmãos, porque eu queria lançar um desafio. Se você pensa desse jeito, eu lanço um desafio nessa manhã. Vai lá assistir a história verídica retratada num filme que se chama O Exorcismo de Emily Rose. A história é verdade. Vai lá e vê se o que eu não estou dizendo é mentira. Vai lá e dá uma olhada. Depois vem falar comigo, que a gente vai ter uma conversa muito boa. E fechando parênteses, vamos continuar aqui. Efésios 6, 13 e 18. Diz o seguinte:
Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Portanto, se você exercitar a fé confiando em Deus, através da oração, da leitura da palavra e ainda incluir um jejum, quando vierem os maus dias e um Golias se levantar contra a sua vida, não quer dizer que você vai vencer. Meus irmãos, não quer dizer que você vai vencer. Nem sempre a vitória é certa. O pastor Felipe já me falando sobre isso também. Nem sempre vai ser só felicidade. Nem sempre a vitória é certa no campo físico. Né? Você está vendo ali, caraca, o cara perdeu, derrotado. Nesse mundo, nem sempre pode ser certa a vitória, mas uma coisa é certa. Você vai estar mais apta para duelar essa batalha. Você vai estar mais apto. E é verdade que talvez você não tenha forças mais para buscar a Deus, para permanecer fiel ao longo do desafio que você está enfrentando, o que você poderá enfrentar. Você já está há 40 dias ou mais, um ano, desanimado com tudo, sem forças, sem força alguma até para buscar a Deus. Mas hoje pode ser o dia disso tudo ganhar uma nova perspectiva, amém? Uma nova perspectiva, a perspectiva da vitória, quem sabe? De entender que com as armas certas, confiando em Deus, você pode vencer esse medo, superar esse problema e alcançar paz em meio a toda a situação que estamos vivendo ou que vamos enfrentar. Davi compartilha com Saul no versículo 34, que suas lutas do dia a dia como pastor contra leões e ursos que levavam suas ovelhas do rebanho. Ele começa a contar a história, e como todas elas, ele lutou com o leão, lutou com o urso e resgata a ovelha. Não foi por acaso, meu irmão. Nada é por acaso. Deus já estava ali preparando Davi para uma luta ainda maior que aquela que ele estava enfrentando. Deus o estava treinando para um dos grandes, maiores desafios de sua vida, quem sabe. Davi reconhecia isso, pois ele diz para Saul o quê? Que o Senhor havia livrado ele de todas aquelas lutas. Por que não me livraria contra esse gigante? Não havia sido a força do seu braço, ele reconhece isso. Não havia sido o seu esforço, a sua grande habilidade no manejo daquela tiradeira. Então veja só, se a oração, a leitura da Bíblia, o jejum já são formas de estreitar o nosso relacionamento com Deus, para as lutas que a gente vai enfrentar, eu queria adicionar uma arma bônus, uma arma extra. Anota aí essa, meu irmão, anota essa aí, para você pensar e conversar no núcleo essa semana. Deus pode usar nossas experiências passadas para nos preparar para missões futuras. A atividade de Deus na vida de Davi no passado serviu como um fundamento para uma fé maior no futuro. Esquecer-se do que Deus fez por nós no passado se torna uma barreira para obtermos fé mais forte, uma fé mais forte amanhã. Precisamos lembrar que o que Deus fez, lembrar aquilo que Deus fez, do que Ele é capaz. Ele é capaz de todas as coisas. Ele é capaz de tudo. Mas nós sabemos, e acabamos esquecendo, né? O pastor Felipe mesmo mencionou no outro domingo que nós sabemos dos atributos de Deus, como Ele é grande, mas vivemos como se não fizesse diferença. No Antigo Testamento, os filhos de Israel, da mesma maneira, eles experimentaram o poder de Deus no Êxodo, mas chegam no deserto
enfrentam muitos desafios, a fé deles esmurece, perdem a fé no Deus que havia libertado eles da escravidão. De acordo com Salmos 78, 11, o salmista nos lembra de que uma das razões por que o povo perdeu a fé em Deus é que eles se esqueceram daquilo que Deus havia feito por eles. Por isso que essa ideia dos nossos pastores, de a cada culto, nesse mês de aniversário, nos fazer lembrar do que Deus fez ao longo desses anos na vida da Igreja das Águas, é fundamental. As lições aprendidas a cada ano, as lutas que foram superadas, fará com que possamos ter fé para coisas maiores no futuro, amém? Faça isso também na sua vida. Olhe para trás com fé, olhe para trás, e essa fé que você olha para trás e te capacita a seguir adiante em fé, quando você vê o que Deus fez por você. Meus irmãos, não sabemos quais desafios nos esperam no futuro. Não sabemos quais batalhas enfrentaremos, mas não poderíamos esquecer do que Deus fez por nós. Se não sabemos, mas veja só, sinceramente você quer perceber as possibilidades, não seria um bom hábito diariamente você acordar, se ajoelhar todas as manhãs e orar, pensar naquele dia, nas coisas que você pode enfrentar, calibrar ali o seu coração com Deus, né? Será que eu vou ter grandes lutas nesse dia? Davi acordou, achou que estava um dia tranquilo, se deparou com um gigante. Pode me ser dada uma oportunidade a cada dia para você de prestar um grande serviço à causa da verdade, da justiça, do reino. Ou a tentação pode atacar você para que você negue seu Senhor, negue a sua fé qualquer dia. Como disse um certo autor, saiamos da teologia e entremos na joelhologia. O poder para a vitória na guerra espiritual só será adquirido com oração. Aí um amigo compartilhou comigo uma coisa maneira, coisa boa, que eu achei muito bom, e eu queria compartilhar com vocês. É um hábito que ele colocou na família dele. Muito bom. Ele tem uma caixa de gratidão. Toda vez, ao longo daquele ano, quando Deus vai respondendo as orações, derramando graça na vida dele, ele vai anotando, deposita na caixa. Vai anotando, deposita na caixa. Tudo que ele vai enfrentando, vendo a mão de Deus, dando graça, ele vai lá e coloca ali, ó. No final do ano, o que é que ele faz? Ele abre aquela caixa e celebra com a sua família, com seus filhos, tudo que Deus fez naquele ano. Cara, eu acho isso incrível. É você evangelizando seus filhos, a você mesmo, sua família, com as bênçãos de Deus na sua vida. E você celebra no final do ano. São poucas, são muitas bênçãos. Lamentações 3:21 diz que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Faça um exercício. E a quarta e última lição, ao enfrentar um problema, lembre que a batalha não é sua. É do Senhor, por isso confie nele. Confiar em Deus quando a situação é caótica é verdadeiramente um passo de fé. Veja, meu irmão, até o versículo 26, a narrativa havia sido sem a menção de Deus. Deus não apareceu. Apenas medo, total ausência de fé em Deus. Davi traz um mundo totalmente novo. Ele injeta a pergunta ali naquele episódio que eu já falei: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele mostra aquele desafio e além, daquela batalha. E além daquele simples duelo. Ele estava lançando o nome de Deus no lamaçal militar no vale de Elá. Por isso Davi diz nos versículos 47 ali: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, disse Davi ao exército de Israel. Davi é aquele que vence a morte para trazer salvação a Israel. Já ouviu falar sobre isso?
Numa linguagem teológica, Davi é o tipo de Jesus. Ele vence o gigante para trazer salvação a Israel, assim como Jesus vence a morte, o inimigo, para trazer salvação a todos que nele creem. Jesus, temos muitas batalhas nessa vida, mas a maior de todas é a morte. E se a nossa batalha é contra a morte, só poderemos vencer com quem já venceu a morte, Jesus. Na verdade, se nossa batalha for contra qualquer coisa nesse mundo, contra qualquer desafio, nós podemos ter esperança e enfrentar eles com fé em Jesus. Ele é o Salvador ungido de Deus, que enviou para nós, para nos redimir, para nos ajudar nos grandes problemas e também nos problemas do dia a dia. Seria uma loucura tentar derrotar tamanha oposição com nossas próprias forças, através do nosso próprio poder e esforço. Só há um caminho pelo qual se pode obter a vitória, e isso é através da cruz. O Evangelho nos traz esperança em todas as circunstâncias da vida. Foi precisamente assim que, através da fé em Jesus, os defensores de Deus abalaram o mundo e derrubaram fortalezas e gerações passadas, mais perto da gente, mas, por exemplo, João Calvino assumiu um púlpito de Genebra apenas com uma Bíblia, e Deus levantou uma nova Jerusalém na Reforma Protestante. John Knox orava e causava a Maria, a rainha dos escoceses, um terror do que mais do que 10.000 soldados. William Wilberforce sustentou a verdade bíblica perante as autoridades de comércio e escravos, de comércio e cálculos, e Deus usou ele para acabar com a escravidão, com o comércio de escravos ali na Inglaterra, Entre milhares de outros, mais recentes, provavelmente você e eu, pessoas comuns, que depositamos a nossa fé em Jesus, podemos enfrentar as lutas desse mundo de uma maneira que vai abençoar diversas pessoas à nossa volta. Como esses heróis que vieram antes de nós e como Davi, que se afastou de Saul e foi lá enfrentar Golias, a nossa grande necessidade hoje é de simplesmente fé. Fé em Jesus, que perdoa os nossos pecados, fé na palavra de Deus, fé na graça de Deus para atender orações, fé no poder de Deus para sustentar o seu povo e preservar a honra do seu nome, e fé de que a batalha pertence ao Senhor e deve ser travada com suas armas, amém? Se você não estiver em Jesus, como vencerá um gigante espiritual? Então vamos a algumas aplicações rápidas para a gente fechar aqui. Primeira aplicação, anota aí. Dê um passo de fé e confie em Jesus. Dê um passo de fé e confie em Jesus. Será que eu tenho sido levado pelas circunstâncias à minha volta ou eu tenho confiado em Jesus? Pense nisso. Segundo aplicação, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Beleza? Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Você pode nem ser cristão, mas eu tenho certeza que se você olhar para trás na sua vida, você vai lembrar de situações que você pensa assim, realmente era Deus ali. Eu tenho certeza. Por isso, lembre-se do que Deus já fez. Vamos criar uma corrente, quem sabe, de compartilhamento, uma corrente de fé, de uma lembrança, talvez, aí que você teve durante essa mensagem, talvez uma lembrança que você teve agora, ou durante a semana. Vamos fazer uma corrente, assim, de compartilhar, Compartilhar aí no story do Instagram, Compartilha lá, marca a Igreja das Águas e bota lá um resuminho curto sobre o que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que vai fortalecer a fé de muita gente, a sua fé. Então faz isso, vai lá, compartilha, marca a igreja e vai ser feita aí uma corrente de fé para fortalecer
nos fortalecer durante esse momento. Encontre uma forma de não deixar cair no esquecimento as bênçãos e as vitórias que Deus concede a você. E terceiro e último, não se esqueça que a batalha é do Senhor. Por isso, prossigamos com fé. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que o seu Espírito possa ajudar a gente a aplicar essas verdades demais para as nossas vidas, mas Ele pode fazer isso. E eu queria que você orasse nesse sentido também nessa manhã. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aqui, Deus. Muito obrigado, porque é uma história épica, uma história que não é, uma batalha que não é nova, uma coisa que foi antiga, mas que nos ensina lições novas, atuais, e mostra que a Tua palavra é viva, Senhor. Muito obrigado por podermos refletir nela nesta manhã. Mas não vale de nada se não aplicarmos em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós a vivermos coisas novas nessa semana, para podermos compartilhar nas redes sociais, compartilhar com nossos amigos, com nossos alvos missionários, compartilhar nos núcleos aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. É uma coisa linda, é uma coisa que não tem outra igual nesse mundo e que nos traz esperança. Jesus, o Evangelho nos traz esperança e nós queremos isso, Senhor. Nos ajuda a aplicar. Nos ajuda a dar um passo de fé, a confiar em Jesus, a não me esquecer disso enquanto eu estou trabalhando durante a semana. Não me deixa esquecer que o Senhor está comigo nesse momento em que eu enfrento um problema. O Senhor está com cada um de nós. O Senhor não nos desampara em nenhum momento. Louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixa esquecer que a batalha é sua, que a batalha é do Senhor, não é minha. Por isso, vem comigo, Senhor. Será em vão lutar essa batalha sem o Senhor, sem fé, sem confiar nas Tuas promessas de vida. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém, amém.